Bom dia, galera do segundo ano do ensino médio. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, né, de ficar em casa, de manter o isolamento social para a gente combater esse coronavírus. Espero que vocês estejam lavando as mãos, seguindo as recomendações e os cuidados que a gente tem que ter com a nossa higiene, lavando as mãos muito bem lavadas a todo momento, né, de uma forma frequente. E após lavar as mãos com água e sabão, que a gente ainda faça o uso do álcool em gel 70%, né? Que a gente faça isso com frequência para a gente poder combater, né, essa crise mundial, né, esse vírus que se espalhou de uma forma tão rápida pelo mundo todo, provocando essa crise que é a pandemia de coronavírus. Então se cuidem, né, tomem todos os cuidados, porque é muito sério o que a gente está vivendo. É tão sério que a nossa Secretaria de Educação do Estado de Goiás recomendou que as escolas fossem fechadas, mas para que vocês não ficassem prejudicados, nós utilizaremos as plataformas virtuais para estar ministrando alguns conteúdos, para estar ministrando algumas aulas, para estar esclarecendo, passando algumas atividades, tirando dúvidas. Então, levando isso em consideração, eu resolvi realizar esse vídeo, né, com esclarecimentos com relação ao conteúdo que a gente está estudando, que é o antigo regime, que é o Estado absolutista, né, e as monarquias europeias da Idade Moderna, né, as monarquias modernas da Europa. Isso é muito importante, né, porque é formador, né, da Europa dos dias atuais, vai levar a Europa a ser como ela é, né, nos dias de hoje. Nós sabemos que algumas regiões da Europa ainda são monarquias, não mais absolutistas, mas ainda permanecem utilizando essa forma de governo, governadas por reis, né? Então, vamos falar do antigo regime, vamos falar do absolutismo monárquico. Bom, o absolutismo ele vigorou na Europa entre meados do século XV até por volta do século XVIII. Também pode ser denominado como antigo regime, né, que nada mais é do que um arranjo de forças entre a aristocracia, que são os nobres, os proprietários de terra, e a realeza, que permitiu, né, por meio desse arranjo de forças, uma centralização de poder nas mãos, né, do monarca, na centralização de poder nas mãos do rei absolutista, né? Vamos citar aqui agora algumas características, né, as chamadas características principais das monarquias absolutistas, né? A ausência de igualdade social. O país que seguiu esse regime tinha uma total ausência de igualdade social, era uma sociedade totalmente desigual, né? Nem todos tinham o mesmo tratamento, nem todos seguiriam, né, os mesmos regulamentos, as mesmas normas, as mesmas leis. As leis, na verdade, tinham validade para uns e para outros não. Privilégios para uma pequena parcela da população, ou seja, apenas para duas parcelas, que são a nobreza, os proprietários de terra, e o clero, que é o alto escalão da igreja católica. Bom, como que era a política absolutista? Estados modernos, ou seja, os países que se formaram na Idade Moderna, né, voltados para um regime de monarquia absolutista, que quer dizer poder absoluto nas mãos do rei. O rei mandava e desmandava sem que nada ou ninguém pudesse fazer objeção às suas ordens. A autoridade do rei exercia-se, né, por toda parte, por meio dos chamados funcionários reais, porque o rei absolutista ele vai organizar todo um corpo administrativo de funcionários, né, de funcionários públicos que vão passar a ajudá-lo a administrar, que vão estar funcionando como olhos e ouvidos do rei em toda parte e garantindo que a vontade do rei prevaleça, né? Instituições que garantiam essa política absolutista. Primeiro, os impostos, porque o rei precisava de dinheiro
para pagar o exército, para pagar esses funcionários, né, que eram seus olhos e ouvidos, né, e para poder arcar com todos os gastos da realeza. O exército permanente, né, e que recebia um soldo, que recebia um salário, a lealdade desse exército dependia desse salário que o rei pagaria, e esse salário ele pagava por meio dos impostos que ele cobrava, né, da sociedade. E o corpo burocrático administrativo, que são os funcionários oficiais do rei, né, que vão ajudá-lo, que vão auxiliá-lo. Então, isso era necessário. Eram instituições que garantiam o bom funcionamento da política absolutista. Bom, mas a economia absolutista, o que nós podemos falar sobre ela? Qual era o mecanismo econômico utilizado pelos reis absolutistas? Todos os reis absolutistas dos estados modernos europeus vão adotar as práticas mercantilistas. O mercantilismo vai ser o mecanismo econômico adotado por essas monarquias absolutistas da Idade Moderna, né? Que era um controle da economia pelos estados modernos. Principais práticas mercantilistas, a gente já estudou isso, né? O metalismo foi uma das mais adotadas, né, que é o acúmulo, né, de minérios, de metais preciosos, como o ouro e a prata. Uma balança comercial favorável, ou seja, que o país vendesse mais produtos do que comprasse, né? Então isso era extremamente necessário. Vendendo mais do que comprando, o país vai ter mais lucros, obviamente. Então essa foi uma outra prática mercantilista muito adotada pelos estados modernos europeus, né? E o protecionismo, ou seja, garantir que dentro do seu próprio país os produtos daquele país fossem mais vendidos do que produtos que viessem de fora. Como que eles faziam isso? Aumentando a taxa de impostos na alfândega, na entrada desses produtos dentro do país, cobrando impostos dos produtos que vinham de fora. Óbvio que eles iam chegar no mercado, no consumidor, na ponta dessa reta, né, com um preço bem mais elevado do que o preço dos produtos nacionais. Então essa foi uma outra prática. O nome dela é balança comercial favorável e protecionismo. Bom, o nosso mercantilismo caracterizou-se pela aliança entre duas classes muito importantes nesse momento: a nobreza e a burguesia. Porém, aliança entre aspas, tá, galera? Por quê? Porque a nobreza, mesmo estando convivendo junto com a burguesia nesse determinado momento, a burguesia são os comerciantes, a classe comercial, que vai ser a classe rica desse momento, a classe que vai ter lucro, a nobreza vai ter uma baixa e a burguesia uma alta, né, na obtenção de lucros. Mas mesmo assim, o rei ainda dá mais privilégios para a nobreza do que para a burguesia. Isso vai causar alguns descontentamentos, né? Esse período marcou também a transição do feudalismo para o capitalismo. Já expliquei para vocês que o mercantilismo foi um regime econômico, um modo econômico que é apontado por muitos como uma transição do sistema feudal para o sistema capitalista. Ele foi um preparatório, ele preparou o terreno para a chegada do capitalismo, para deixar o sistema feudal e se tornar capitalista. Sem o mercantilismo, isso não poderia ter acontecido da forma com que aconteceu. Isso é muito importante, né? A religiosidade dentro de um Estado absolutista, dentro de um país que adotou a política absolutista. O poder real e o poder religioso, né, mantinham uma relação bem próxima, né, uma relação, né, de ajuda mútua, de reciprocidade, de autoridade e de domínio, né? Então, tanto o rei dominava, quanto tinha autoridade, quanto o clero da Igreja Católica. Então essa religiosidade aqui vale ressaltar, né, que era católica. A maior parte dos estados absolutistas modernos vão adotar o catolicismo e vão tirar proveito do poder que a Igreja Católica ainda exercia na Idade Moderna. O ápice do poder da Igreja Católica é na Idade Média, mas na Idade Moderna ainda era uma instituição de muito poder. Pautava-se no chamado direito divino de governar, que eu já expliquei para vocês quando nós estudamos os maiores teóricos do absolutismo. O que é o direito divino de governar? É como se Deus
desse a eles o direito de serem governantes. E se Deus quis que eles fossem governantes, quem é que teria autoridade para contestar algo dito ou feito por esse rei? Ninguém, né? Então era a troca. Os favores que o rei dava à igreja, a igreja devolvia ao rei absolutista, né, dando a ele a legitimidade religiosa do poder exercido, né, dentro do chamado direito divino de governar, né? O contexto histórico, ele vai prevalecer entre os séculos XVI, XVII e XVIII, que é o seu ápice, né? Trata-se de uma sociedade organizada dentro da corte do rei, que mantinha o monopólio fiscal por meio dos impostos, mantinha o monopólio sobre a chamada violência legítima. É aí que surge o Estado, o governo, como sendo a única instituição que pode fazer uso de forma legal da violência, né, como um mecanismo de manter o controle social, né? Isso é muito importante a gente estar falando. E os governantes centralizavam, né, os impostos e retribuíam em dinheiro aos seus fiéis servidores. Quem eram esses fiéis servidores? A nobreza. É aí que surge o descontentamento da burguesia, porque a burguesia também teria que pagar impostos para garantir os privilégios da nobreza, e a burguesia não vai gostar disso por um determinado momento. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido. Vejam o slide. Lá no slide eu falo das monarquias absolutistas na França e das monarquias absolutistas na Inglaterra, que não são as únicas, mas são uma das principais monarquias absolutistas desse período no continente europeu. Um grande abraço, se cuidem e até a próxima.